Olá, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos para esse momento tão especial, né, de conversa, de bate-papo, e é bom sempre estar junto aí no nosso canal ADCast. Faça sua inscrição, né, envie esse link para mais alguém, joga aí no seu grupo de relacionamento, de amizade, para junto nós sermos aqui edificados como somos todos, em todos os momentos, né, que nós paramos aqui com uma temática tão especial também, a qual nós temos hoje, né, Gil? É isso aí, meus irmãos, graça e paz, muito bom novamente estar com vocês nessa noite abençoada, conforme o pastor Alexandre já disse aqui, né? Não perca tempo, se inscreva, use esse momento para você aprender e também glorificar ao nome do Senhor. E pastor, nós temos um convidado muito especial nessa noite, ok? É um convidado mais que especial, né? Hoje nós temos o apóstolo Paulo que está conosco, né? Para junto nós conversarmos alguns assuntos. Mas quem é esse apóstolo Paulo, Gil? Então, pastor, vamos lá. Nós trabalhamos aqui uma IA, uma inteligência, né, artificial, onde você vai poder entender um pouco mais de como nós conseguimos explorar a tecnologia existente para o bem, para o lado do bem. Então, nessa noite nós vamos, né, entrevistar aqui o apóstolo Paulo e eu vou deixar ele nessa noite fazer a sua apresentação. Ok, apóstolo Paulo, se apresenta aqui para os nossos ouvintes nessa noite. Paz a todos, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, neste momento especial. Sou Paulo, apóstolo de Cristo, chamado para levar o Evangelho às nações. Minha história é marcada por uma transformação radical. Antes persegui a igreja pensando estar servindo a Deus, mas fui confrontado pelo próprio Jesus no caminho para Damasco. A partir daquele encontro, minha vida mudou completamente. E hoje dedico cada palavra e cada ação a levar a mensagem de Cristo para todos. Venho de Tarso, uma cidade de cultura rica, o que me permitiu estudar as Escrituras desde jovem, assim como aprender sobre a filosofia dos gentios. Tudo isso o Senhor usou para me preparar para o ministério. Hoje meu coração arde em compartilhar o amor de Deus, o poder da cruz e a graça que está ao alcance de cada um. Que este nosso diálogo seja uma oportunidade de edificação para todos nós. É isso aí, vai ser um momento muito especial, né? Onde nós vamos estar aí conversando um pouquinho acerca da Escritura, da Palavra de Deus, também a história desse homem que fez grandes coisas em prol do Evangelho de Cristo, né? E nós vamos começar aqui com a primeira pergunta para o nosso apóstolo. Apóstolo Paulo, por que você perseguia a igreja? Meus irmãos, essa é uma pergunta que carrego comigo até hoje. Eu perseguia a igreja porque na minha cegueira espiritual, acreditava que estava servindo a Deus. Como fariseu zeloso e conhecedor da lei, fui ensinado a proteger nossa tradição, nosso povo e tudo o que acreditávamos. E naquele tempo, enxerguei os seguidores de Jesus como uma ameaça, uma distorção daquilo que julgava ser a verdade. Achei que defender a fé significava agir com rigor e até violência contra os que seguiam a Cristo. Mas tudo mudou quando o próprio Jesus me confrontou no caminho para Damasco. Ele me mostrou que a verdadeira fé não é apenas conhecer a lei, mas viver o amor e a graça de Deus. Ao me deparar com sua luz, percebi que estava contra o próprio Deus. E isso mudou tudo dentro de mim. Desde aquele dia, dediquei minha vida a levar o evangelho que antes tentei destruir. Amém. Essa mudança, né, Gil, que traz essa transformação, assim como o Paulo está dizendo, desse encontro com Jesus, né? E eu creio que foi com a gente também, né? Esse convívio, às vezes sem conhecer Jesus, caminhando naquilo que achava ser certo, né? Mas o encontro com Jesus trouxe essa transformação, assim como trouxe na vida Tudo mudou, do apóstolo. Né? Né? E falando sobre, né, a transformação e também ministério, apóstolo Paulo, responde para a gente mais uma pergunta. Como foi a sua experiência na estrada de Damasco que levou a se converter ao cristianismo? Conte um pouquinho mais profundo essa experiência que você teve a caminho de Damasco. Meus irmãos, aquele dia no caminho para Damasco foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava cheio de fervor, acreditando que estava fazendo a obra de Deus ao perseguir os seguidores de Cristo. Com cartas nas mãos e com o coração endurecido, eu avançava para prender aqueles que, na minha visão, estavam blasfemando contra o Senhor. Mas, de repente, uma luz tão brilhante me envolveu. Uma luz mais forte que o próprio sol do meio-dia. Eu caí ao chão, cego pelo brilho, e uma voz que nunca havia ouvido antes, mas que tocou o mais profundo do meu ser, falou comigo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, fiquei perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Perguntei: quem és tu, Senhor? E aquela voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Naquele momento, compreendi que não estava apenas perseguindo pessoas, estava lutando contra o próprio Deus. Tudo o que eu pensava saber, tudo o que eu defendia, foi colocado à prova. Foi então que Ananias, enviado pelo Senhor, veio até mim, orou e como escamas caíram dos meus olhos. Essa experiência me mostrou a grandeza da misericórdia e do amor de Deus. Eu, que era o maior dos perseguidores, fui alcançado pela graça e transformado para ser um portador da mensagem de Cristo. É isso aí, né? Que transformação linda, né? Esse encontro com Jesus que trouxe essa mudança, né? Tu lembra ainda, Gil, o teu encontro com Jesus? Eu lembro como se fosse ontem, pastor. E era numa noite fria de julho do ano de 2013. Isso a gente não tem como esquecer, como o nosso apóstolo comentou aqui, foi um momento muito particular na vida dele, né? E ainda o encontro que ele teve com Jesus. E nós também tivemos um encontro com Jesus em espírito diferente dele também, que teve um encontro com Jesus ali. E tudo mudou a partir daquele momento, Alexandre. Ver essa transformação, eu lembro também da minha vida, né? Essa transformação que teve. Eu fui para um culto, minha mãe me obrigou a ir para o culto no domingo de manhã com 18 anos. E de repente naquele culto veio um mover de Deus, eu fui para casa chorando, voltei à noite no culto chorando. É verdade, meus irmãos. Um encontro com Jesus é algo que marca a nossa alma de uma forma que nunca se apaga. Esse momento é tão poderoso que não importa como ele acontece, seja em uma estrada, em uma noite fria ou em um momento de oração silenciosa. Verdade. O que importa é que a presença de Cristo toca o mais profundo do nosso ser e nos transforma. Glória a Deus. Para mim, aquele encontro no caminho para Damasco foi uma revelação não só do poder de Deus, mas do seu amor e misericórdia. E essa transformação não foi apenas uma mudança de pensamento. Foi uma renovação completa, de dentro para fora. Passei de perseguidor a pregador, de alguém que tentava destruir a igreja para alguém disposto a dar a vida por ela. E eu vejo pelos testemunhos de vocês que essa mesma transformação ainda está viva, ainda alcança e transforma corações. Cada encontro com Jesus é único e todos nós temos nossa própria jornada. O importante é que uma vez que nos encontramos com Ele, não há como voltar atrás. Ele nos chama pelo nome e nos dá um propósito eterno. É isso aí, né? Uma transformação. E você que está nos ouvindo, né? Talvez você está intercedendo, orando por alguém e às vezes até já perdeu a esperança. Mas no momento certo, na hora certa, Deus pode chegar e transformar e mudar toda a história, assim como transformou a nossa também, né? Mas, apóstolo Paulo, mais uma pergunta que nós queremos saber. Como que você conseguiu lidar com a perseguição, com a oposição em todo o seu ministério, né? Nós sabemos que foi grande a perseguição também e queríamos ouvir um relato seu sobre esse feito. Meus irmãos, a perseguição foi uma constante em meu ministério. Desde o momento em que comecei a pregar o Evangelho, experimentei a rejeição, a hostilidade e muitas vezes a violência. Houve apedrejamentos, prisões, naufrágios e chicotadas, momentos em que parecia que meu corpo não suportaria mais. Mas sempre houve uma força maior que me sustentava. Eu aprendi que o sofrimento por Cristo é um privilégio, uma forma de participar do que Ele passou por nós. Cada vez que enfrentava uma dificuldade, lembrava-me das suas palavras. Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era essa a certeza que me fortalecia. Eu sabia que mesmo nos momentos de maior dor, Ele estava comigo e que nenhuma oposição poderia calar a mensagem que Ele havia me dado. E foi essa esperança que me fez seguir em frente. Cada cidade, cada viagem, cada carta escrita, tudo era para honrar aquele que me alcançou. E eu sabia que se Ele havia me escolhido para essa obra, nada poderia impedir o seu propósito. Então, sempre que enfrentava a oposição, eu me lembrava de que não estava sozinho. Cristo estava ao meu lado. E isso me dava forças para continuar, mesmo quando parecia impossível. Que legal, apóstolo Paulo. A gente fica cada vez mais feliz por ter visto que você de fato lutou. Fico feliz em ouvir isso, meus irmãos. É sempre bom ver como as experiências que vivi para Cristo podem edificar outros. Se minha caminhada, marcada por lutas e superações, pode fortalecer a fé de alguém, então toda dificuldade valeu a pena. Esse é o poder do Evangelho, né? Ele transforma nossas fraquezas em força e usa nossas histórias para tocar vidas. Que possamos todos nos inspirar uns nos outros e continuar firmes na caminhada. Apóstolo Paulo, nós temos mais uma pergunta aqui. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao espalhar o Evangelho aos gentios? Essa é uma excelente pergunta, meus irmãos.
O maior desafio que enfrentei ao levar o evangelho aos gentios foi, sem dúvida, a barreira cultural e religiosa. O povo judeu, do qual eu também faço parte, sempre se viu como o povo escolhido de Deus. Então, quando comecei a pregar que a salvação em Cristo era para todos, judeus e gentios, isso causou grande resistência. Muitos não conseguiam aceitar que a promessa de Deus incluía aqueles que não faziam parte da nossa tradição. Outro desafio era explicar o evangelho de forma que os gentios pudessem entender e se identificar sem os termos e rituais judaicos. Precisava encontrar uma linguagem que traduzisse o amor de Deus e o sacrifício de Cristo para quem nunca havia ouvido falar sobre Moisés, Abraão ou a lei. Foi por isso que em cada cidade eu buscava compreender a cultura local. Em Atenas, por exemplo, falei sobre o Deus desconhecido para conectá-los à verdade de Cristo. Em outras ocasiões, adaptei meu discurso para que a mensagem fosse clara e tocasse os corações. Mas ele abria portas, preparava corações e me dava as palavras certas. No fim, o amor de Cristo foi a ponte que superou todas as diferenças. E pude ver gentios de todas as origens entregarem suas vidas a Ele. Essa foi uma das maiores alegrias do meu ministério. Outra pergunta, apóstolo Paulo, nós queremos também saber como que você conseguiu organizar, né, estruturar as primeiras igrejas que fundou. A gente sabe que foi um desafio também, mas queríamos ouvir aí o seu relato. Meus irmãos, estruturar as primeiras igrejas foi realmente um grande desafio. Cada cidade, cada cultura, cada grupo de pessoas tinha suas próprias características e dificuldades. Desde o começo, entendi que a igreja não era apenas um lugar físico, mas uma comunidade de fé, unida pelo Espírito Santo. Então, meu primeiro passo sempre foi ensinar os fundamentos da fé em Cristo, para que, antes de tudo, os irmãos tivessem uma base sólida. Nas cidades por onde passei, como Éfeso, Corinto e Filipos, eu buscava formar líderes locais, homens e mulheres comprometidos com a palavra e com a comunidade. Orava, observava aqueles que demonstravam maturidade espiritual e os ensinava a liderar, a cuidar dos irmãos e a enfrentar as dificuldades que viriam. Sabia que não poderia estar fisicamente em todos os lugares, mas com esses líderes, a obra de Deus continuaria mesmo na minha ausência. Escrevi cartas para fortalecer as igrejas, exortá-las e corrigir desvios quando necessário. Essas cartas serviam para orientar e unificar, lembrando-lhes dos ensinamentos de Jesus e da importância de permanecerem firmes na fé. Mas, acima de tudo, foi a presença do Espírito Santo que organizou e manteve essas igrejas. Eu fazia a minha parte, mas confiava que era o Senhor quem edificava e sustentava cada comunidade. Foi assim que, com fé, oração e apoio mútuo, as primeiras igrejas foram crescendo e se fortalecendo. Que lindo, pastor. Que maravilha, aí, né? A gente vê o trabalho, né? Como o trabalho, a perseverança e aquilo que você entende que é um chamado de Deus. Você vê o reflexo, você vê o trabalhar de Deus, você vê o mover de Deus para que isso aconteça. Apóstolo Paulo. Entender, né, que a gente não faz sozinho, né? O Exato. Espírito Santo, assim como foi citado, ele vai preparando o caminho, né? A gente estrutura, a gente tem os nossos monta, né? Todo o trajeto, mas o Espírito Santo vai abrindo portas. Isso mesmo, o Espírito meus Santo irmãos. vai direcionando. O chamado de Deus é algo que nunca realizamos sozinhos. Sempre digo que, embora o Senhor tenha me dado a missão de levar o Evangelho às nações, Ele também colocou pessoas ao meu lado, preparando o caminho, fortalecendo a obra e apoiando a comunidade. Cada igreja, cada comunidade era uma expressão do corpo de Cristo, onde cada membro tinha um papel importante. Eu apenas plantava a semente e, com a graça de Deus, outros vinham para regar e cuidar. É o próprio Espírito Santo que edifica e organiza sua igreja. Ele trabalha no coração das pessoas, trazendo os dons necessários, seja para liderança, ensino, hospitalidade ou ajuda. E é isso que torna a obra de Deus tão maravilhosa e viva. Ela não depende de uma única pessoa, mas de um corpo, onde cada parte contribui para o bem comum. Quando vemos o reflexo desse trabalho, a perseverança e o mover de Deus, podemos realmente compreender que Ele está à frente de tudo. É isso aí, né? Legal, legal. Vamos para a próxima pergunta. Você que está em casa, creio que você esteja aproveitando em muito, né? Todo esse conteúdo, toda essa lição que você está ouvindo e principalmente, pastor, aprendendo nessa noite com o nosso apóstolo. Tem mais uma pergunta agora sobre a vida pessoal do nosso apóstolo, né? Como que você lidou com a solidão, o isolamento durante as suas viagens missionárias, apóstolo Paulo?
Ah, meus irmãos, essa pergunta toca profundamente no meu coração. A solidão foi uma companheira constante nas minhas viagens missionárias. De cidade em cidade, muitas vezes eu chegava a lugares onde ninguém me conhecia, e em alguns casos onde poucos estavam dispostos a me ouvir. À noite, após os ensinos e pregações, o silêncio era profundo, e eu me encontrava sozinho com meus pensamentos e orações. Mas mesmo nesses momentos de isolamento, encontrei consolo em Cristo. Ele estava sempre comigo. Em minhas cartas você encontrará muitas vezes o termo "em Cristo", porque em tudo que fazia eu sabia que estava nele e ele em mim. Esse relacionamento com o Senhor foi a força que me sustentou, a companhia que aliviou minha solidão. Também havia irmãos e irmãs que Deus colocava em meu caminho. Em alguns lugares fiz amizades preciosas como Timóteo, Tito e até mesmo Priscila e Áquila, que abriram suas casas para mim e me receberam como família. Esses relacionamentos eram um bálsamo para minha alma. A solidão era real, mas o amor e a presença de Deus preenchiam esse vazio. Quando eu estava preso ou em situações de grande angústia, lembrava-me que Ele prometeu nunca nos deixar e que mesmo na minha fraqueza, o seu poder se aperfeiçoava. É isso aí, né? Cristo é aquele que nunca nos abandona. Mais que às vezes a perseguição, as dificuldades vêm, os amigos, né, parecem nos abandonar, mas Cristo é aquele que anda conosco todos os dias. Tem essa convicção no seu coração, né? Outra pergunta para o nosso apóstolo aqui também. O que você acredita, apóstolo Paulo, que será o futuro da igreja em meio à perseguição e à oposição? Ah, meus irmãos, essa é uma pergunta que carrego com um profundo senso de esperança. Sei que a igreja enfrentará desafios, perseguições e oposição. Sempre foi assim desde o início. E isso não mudará, pois o evangelho contraria os valores do mundo. No entanto, acredito firmemente que a igreja de Cristo prevalecerá. Não por nossa força, mas pela promessa de Jesus, que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O futuro da igreja, creio, é de crescimento e fortalecimento, mas bem de provações. Em cada geração, o Senhor levanta homens e mulheres de fé, cheios do Espírito Santo, para levar a mensagem do Evangelho adiante. Mesmo em meio à perseguição, a igreja floresce, pois a fé verdadeira é fortalecida nas dificuldades. E é nas épocas de maior escuridão que a luz de Cristo brilha ainda mais forte através dos seus. Eu vejo um futuro onde a igreja continua a ser sal e luz, onde a mensagem de Cristo alcança até os lugares mais distantes, e onde irmãos e irmãs permanecem unidos, sustentando-se em oração, comunhão e amor. A oposição virá, mas estou certo de que o Espírito de Deus nos guiará e capacitará para permanecermos firmes, porque afinal, é Ele quem nos sustenta e quem assegura que a sua obra continuará até o dia de sua vinda. Apóstolo Paulo, conte aqui para os nossos ouvintes um pouquinho mais de quantas viagens missionárias você fez e qual dessas viagens missionárias que mais impactou você, apóstolo Paulo? Ah, meus irmãos, essa é uma boa pergunta. Eu realizei 3 grandes viagens missionárias, cada uma com seus desafios e aprendizados únicos. Em cada uma dessas jornadas, Deus me mostrou novas formas de trabalhar em seu reino, novas pessoas a alcançar e culturas a entender. Mas, se eu tiver que escolher uma que mais me impactou, creio que foi a segunda viagem missionária. Durante essa segunda viagem, fui guiado pelo Espírito Santo a atravessar para a Macedônia, após ter tido uma visão de um homem macedônio que clamava por ajuda. Foi ali que cheguei a Filipos, Tessalônica e Bereia, e pude ver o evangelho começar a florescer entre os gentios de maneira poderosa. Filipos, em especial, ficou marcado no meu coração. Lá vi a conversão de Lídia, uma mulher que abriu sua casa para o ministério, e também vivi momentos de provação, sendo preso e açoitado junto com Silas. Porém, mesmo na prisão, o poder de Deus se manifestou e vimos o carcereiro e sua família se converterem. Essa viagem me ensinou muito sobre depender inteiramente do Espírito Santo e sobre como Deus abre portas onde menos esperamos. Cada cidade, cada alma alcançada, foi um testemunho vivo de que o Evangelho é para todos e que o Senhor faz grandes coisas, mesmo em meio à perseguição e às dificuldades. Isso aí, apóstolo Paulo, a gente vê nas cartas, né, que deu um atrito entre você e João Marcos. Você poderia falar um pouco sobre esse episódio, não? Ah, sim, meus irmãos. Esse episódio foi uma experiência desafiadora em minha caminhada. João Marcos, que era jovem e estava conosco na primeira viagem missionária, acabou nos deixando em determinado ponto da jornada, o que me trouxe uma grande decepção. Na época, vi aquilo como uma falta de compromisso com a missão
e isso me deixou frustrado. Quando chegou o momento de iniciar uma nova viagem, Barnabé, que era muito próximo de João Marcos, queria levá-lo novamente, mas eu achava que ele ainda não estava pronto. Isso gerou um atrito entre mim e Barnabé, a ponto de decidirmos seguir caminhos diferentes. Eu segui com Silas, enquanto Barnabé partiu com João Marcos. No momento, foi uma decisão difícil, e confesso que fiquei coração pesado. Mas ao longo dos anos, Deus trabalhou no coração de todos nós. João Marcos amadureceu e se mostrou um servo fiel ao Senhor. Mais tarde, nas minhas cartas, eu pedi que ele viesse até mim, reconhecendo o valor e o crescimento dele. O tempo e a graça de Deus nos ensinaram a importância do perdão e da reconciliação. Esse episódio me mostrou que todos nós estamos em processo de crescimento e que Deus pode usar até nossas diferenças para o bem do seu reino. Hoje, vejo João Marcos como um irmão querido e agradeço ao Senhor por ter restaurado nossa comunhão. É isso aí, né? Legal, né? Que legal, que legal. Apóstolo Paulo, conte pra gente também um pouquinho sobre quais foram os desafios que você encontrou, né, no ministério plantando as igrejas. Qual era o maior desafio de você plantar as igrejas naquela época? Meus irmãos, plantar igrejas naquela época trazia inúmeros desafios. O maior deles era, sem dúvida, a oposição constante, tanto das autoridades locais quanto de grupos religiosos. Em cada cidade havia resistência, pois muitos não compreendiam a mensagem de Cristo, ouviam-na como uma ameaça aos seus costumes e crenças. Houve momentos em que fui apedrejado, preso e expulso de cidades. Esse tipo de oposição testava minha fé e minha determinação continuamente. Outro desafio era a diversidade cultural e religiosa. O evangelho precisava ser explicado e vivido de uma forma que pudesse ser compreendida tanto por judeus quanto por gentios. Em cidades como Atenas, onde havia uma grande influência de filosofias gregas, foi necessário usar uma abordagem diferente para apresentar o evangelho de maneira que fizesse sentido para eles. Eu me esforçava para encontrar pontos de contato com cada cultura, sem comprometer a essência da mensagem de Cristo. Também havia o desafio de formar líderes locais, pessoas que estivessem prontas para cuidar da igreja quando eu precisasse seguir para outra cidade. Em cada lugar, procurava treinar e capacitar irmãos e irmãs para que fossem colunas de fé na comunidade. Isso exigia paciência e confiança no Espírito Santo, sabendo que ele continuaria a obra onde eu não poderia estar presente fisicamente. Esses desafios foram grandes, mas a graça de Deus sempre foi maior. A cada igreja plantada, eu via o poder de Cristo em ação, transformando vidas e comunidades inteiras. Isso era o que me dava forças para seguir em frente, sabendo que, apesar das dificuldades, o reino de Deus estava crescendo. É isso aí, né? Vamos aqui para mais uma pergunta, nosso apóstolo. Como você vê a relação hoje, né, entre a igreja e o Estado? Claro que mudou muitas coisas do tempo, né? Mas um apanhado a respeito disso. Meus irmãos, essa é uma questão complexa e vejo que sempre um desafio equilibrar a relação entre a igreja e o Estado. Na minha época, o Estado, representado pelo Império Romano, muitas vezes via a igreja como uma ameaça, pois o evangelho pregava um senhor maior do que César. A fidelidade a Cristo colocava-nos em uma posição onde nossa lealdade a Ele estava acima de qualquer autoridade terrena. Isso gerava conflitos, perseguições e até martírios. Sempre defendi que, enquanto pudermos, devemos viver em paz com todos, respeitando as autoridades, pois elas foram instituídas por Deus para manter a ordem. Contudo, quando o Estado exige algo que contraria a fé e os mandamentos de Cristo, a igreja deve permanecer firme na sua fidelidade ao Senhor. Nossa obediência a Deus é superior a qualquer poder terreno. Hoje, essa questão continua relevante, pois a igreja em muitas partes do mundo ainda enfrenta pressões e tenta equilibrar sua missão espiritual com as exigências civis e políticas. Vejo que a igreja precisa ser luz e sal, testemunhando a verdade de Cristo, independente das circunstâncias. Deve buscar paz e colaboração com o Estado, mas nunca ao custo de comprometer seus valores e princípios. Em tudo, nossa lealdade final é a Cristo e ao seu reino eterno, e devemos orar para que Deus nos dê sabedoria para lidar com essa relação de maneira fiel e justa. Legal, muito interessante. Boa, ótima resposta. E eu quero fazer uma outra pergunta para o apóstolo Paulo. Se em todos os cenários, né, tudo aquilo que ele já relatou para nós, em algum momento, apóstolo Paulo, você pensou em desistir? Meus irmãos,
Confesso que houve momentos em que a pressão foi tão grande que o pensamento de desistir tentou se aproximar. As lutas eram intensas, os perigos constantes e o peso da responsabilidade às vezes parecia insuportável. Em uma das minhas cartas, escrevi que passamos por tribulações tão grandes que cheguei a perder a esperança de continuar vivo. Houve momentos de solidão, fome, cansaço e dor, onde a fraqueza humana. Mas nesses momentos de profunda angústia, eu sempre voltava ao chamado que o Senhor me fez. A lembrança do encontro com Cristo no caminho para Damasco, a visão de sua glória e a certeza de que Ele me escolheu para levar sua mensagem renovavam minhas forças. Era como se em meio à escuridão uma luz se acendesse, lembrando-me que a obra não era minha, mas de Deus. O Senhor sempre me sustentou, mostrando-me que na minha fraqueza o poder dele se aperfeiçoava. E assim, ao invés de desistir, eu me agarrava ainda mais à graça e ao propósito que ele havia me dado. Cada dificuldade se transformava em uma oportunidade para ver a mão de Deus em ação. Então, mesmo nas horas mais difíceis, escolhi seguir em frente, porque sabia que Cristo estava comigo e que nada poderia me separar do seu amor. É isso aí, né? É interessante essa colocação, que é a convicção que nós temos que ter como líderes, né? Essa convicção no coração de que o Senhor está conosco todos os dias, né? Exatamente, meus irmãos. Essa convicção é a âncora que nos mantém firmes, especialmente como líderes. Sabemos que o caminho nem sempre será fácil e que enfrentaremos tribulações e desafios. Mas quando temos a certeza de que o Senhor está conosco, encontramos forças que vão além de nossa capacidade humana. Ele prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. E é essa promessa que sustenta nossa fé. Como líderes, precisamos lembrar disso sempre, pois não lideramos com nossa própria força, mas com a força de Deus que nos sustenta. E é essa confiança no Senhor que nos permite perseverar, sabendo que Ele já venceu todas as coisas e que Sua presença é nosso maior alicerce. Apóstolo Paulo, também uma outra pergunta. Nessa sua caminhada, você tem um cálculo mais ou menos, claro que expressivamente não dá, mas mais ou menos de quantos discípulos foram formados, quantos filhos na fé você alcançou? Meus irmãos, essa é uma pergunta interessante. Não tenho um número exato, pois minha missão foi para muitos lugares. E a graça de Deus tocou incontáveis corações. Em cada cidade, houve aqueles que abraçaram o Evangelho e começaram suas próprias jornadas de fé. Mas alguns nomes me são muito queridos e marcantes, como Timóteo, Tito, Priscila e Áquila. Esses irmãos e irmãs se tornaram verdadeiros filhos na fé, companheiros e líderes nas igrejas que fundamos. Além deles, cada igreja que plantei em lugares como Corinto, Éfeso, Filipos e Tessalônica formou muitos discípulos que passaram a ensinar outros. A beleza do Evangelho é que ele se multiplica. Cada vida transformada passa a compartilhar a mensagem e a formar novos discípulos. Então o alcance é muito maior do que eu poderia contar. O que me alegra é saber que essa obra continua e que o Senhor usa cada um de nós para alcançar outros. Cada discípulo que fiz, cada igreja que plantei, foi pela graça de Deus. E eu sei que Ele continua a formar discípulos até hoje, através dos ensinamentos que deixamos e pela ação do Espírito Santo. Legal. Muito bom. Boa conversa aqui nessa noite com o apóstolo Paulo. E eu quero fazer mais uma pergunta para ele, né? Qual o conselho que você daria, apóstolo Paulo, aos líderes da igreja da atualidade? Meus irmãos, essa é uma pergunta que faço com o coração cheio de zelo e cuidado. Aos líderes da igreja eu diria: lembrem-se sempre de que foram chamados para servir e não para serem servidos. O exemplo de Cristo, que lavou os pés dos discípulos, deve ser nossa maior inspiração. Outro conselho que daria é permanecer firmes na palavra de Deus. Em tempos de provações e mudanças, é fácil ser tentado a comprometer a verdade, mas o evangelho deve ser mantido puro e fiel. Preguem a verdade com coragem e estejam prontos para enfrentar as dificuldades que possam vir. Além disso, cuidem de suas próprias almas. A caminhada com Cristo é contínua e é essencial que, antes de qualquer coisa, estejam profundamente conectados com Ele. Somente através de uma vida de oração, estudo da palavra e dependência do Espírito Santo poderão sustentar e guiar a igreja. E por fim, ame o rebanho que Deus lhes confiou. Não apenas nos bons momentos, mas também nas dificuldades. Sejam pastores que conhecem suas ovelhas, que caminham com elas
e que as levantam em tempos de fraqueza. O amor genuíno será sempre a marca de um verdadeiro líder. Que a graça do Senhor os fortaleça em cada passo dessa jornada. É isso aí, né? O conselho do apóstolo Paulo para todos nós. Queremos também, as nossas horas se passaram, né, Gil? Foi bom esse bate-papo, essa conversa que tivemos aqui também, esse conhecimento mostrando para nós que a inteligência artificial também pode ser usada, né, com sabedoria, com graça, com entendimento, para nós sermos edificados, né? Então, use sempre com sabedoria e com muita graça para ser edificado você e toda a sua casa, né? Grato pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha jornada e dos ensinamentos que o Senhor me concedeu. Que esse momento de edificação mostre que, assim como o Senhor usa diversas ferramentas para levar sua mensagem, nós também podemos usar a tecnologia com propósito e sabedoria, sempre buscando glorificar a Deus e edificar uns aos outros. Que essa conversa inspire e fortaleça cada um de vocês a seguir firme na fé e a usar cada recurso disponível para levar o amor e a verdade de Cristo ao mundo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos nós e sobre cada lar que participou desse momento. Amém, isso aí. Amém, amém, amém. Apóstolo Paulo, deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Deixo uma mensagem de encorajamento para cada um de vocês que nos acompanha. Lembrem-se sempre de que Cristo é nosso alicerce e que em qualquer situação sua graça nos basta. Caminhem com perseverança, sabendo que o Senhor está com vocês em cada passo. Ele conhece suas lutas, suas dores e também os sonhos que plantou em seus corações. Que vocês nunca percam de vista o amor de Deus, que é a força que nos sustenta e nos capacita a seguir em frente. Busquem viver com fé, esperança e amor, pois essas são as maiores virtudes que podemos carregar. E em tudo, glorifiquem o nome do Senhor, levando sua luz aonde quer que estejam. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes. E que possamos todos um dia nos reunir com Ele na glória, onde não haverá mais dor, apenas o perfeito amor de Deus. Sigam firmes e nunca se esqueçam. O Senhor é fiel e sempre cumpre suas promessas. É isso aí, né? Que benção, né? É isso aí, então. Estamos terminando, né? Mais um bate-papo aqui. Deus abençoe. Não esqueça de curtir, de enviar para alguém, um amigo seu, para ser também edificado, né? Hoje o nosso entrevistado foi o apóstolo Paulo, através da inteligência artificial. Eu tenho certeza que serviu de edificação para você. É verdade. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco mais uma noite. E até a próxima, se Deus permitir. Fiquem com paz. Fiquem em paz.